No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre View Model, como que ela funciona, como que ela se relaciona com a Activity, com Fragments, por que a gente deve usar ela e como que ela se enquadra assim numa breve introdução ao MVVM. Para começar, o que é a View Model? Bom, a View Model ela é uma classe que foi projetada para armazenar e gerenciar dados relacionados à interface. Então, o que acontece? Ela permite que os dados sobrevivam a alterações de configuração, como, por exemplo, a rotação de tela. Tem um vídeo no nosso canal onde a gente fala sobre ciclo de vida. E a gente demonstra lá que quando a gente rotaciona a tela, a gente perde as informações das nossas variáveis que estão atreladas ao escopo da Activity. Porque quando a gente rotaciona a tela, a nossa Activity ela é recriada, certo? E aí a gente acaba perdendo essas informações. Então a View Model veio justamente para sanar essas necessidades, tá bem? Quais são as vantagens que nós temos? Bom, primeiro é justamente isso. Ela permite manter o estado da interface sem alterações, mesmo quando a gente rotaciona a tela ou passamos por alguma outra alteração de configuração. Tá? Ela nos oferece acesso à lógica de negócios. Como que isso funciona? Bom, a gente utiliza a View Model como um meio de campo para conversar entre a nossa view e a nossa API REST, por exemplo. A gente vai lá, vai fazer uma busca numa API REST e vai trazer informações de negócio para serem exibidas na tela. Só que essas informações elas não estão refinadas, vamos supor que seja um dado bruto, que a gente precisa lapidar essas informações para exibir na nossa tela para o usuário. Então, a View Model ou ela vai fazer esse processo ou ela vai chamar alguém para fazer esse processo. Tá? Então, a nossa Activity ela não vai ficar sabendo desses passos. Então, chegamos na vantagem que é sem God Activity. Isso representa o quê? Representa as outras duas vantagens. Tá? God Activities a gente chama as activities que fazem de tudo. Elas que vão lapidar esses dados brutos, elas que vão realizar chamadas para API, elas que vão salvar em bancos de dados locais. Então, a partir de agora, a gente começa a tirar essas responsabilidades de dentro das nossas views, tanto Activities quanto Fragments, e começamos a repassá-las para as View Models, tá? E classes adjacentes. Tá? Então, para a gente entender como que a View Model funciona, como que ela sobrevive a essas alterações de configurações, a gente precisa entender um pouquinho do seu ciclo de vida. Tá? Nessa imagem aqui da direita, nós temos na esquerda, né, em azul e laranja aqui, o ciclo de vida da Activity. Se tu ainda tem alguma dúvida sobre como funciona o ciclo de vida da Activity, nós temos um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. Tá? Tem exemplos práticos para ajudar a consolidar esse conhecimento, essas informações. Tá bem? Então, a gente pode notar aqui que o ciclo de vida da nossa Activity ele foi criado, iniciado, resumido e então a nossa Activity rotacionou. Então, ele foi pausado, parou e foi destruída. Foi recriada, foi reinicializada e foi resumida de novo. Pode ver que a nossa View Model aqui, ela continua com o seu escopo original. Ela não sofreu alterações no meio dessa rotação. Tá? Isso por quê? Bom, a View Model ela é Life Cycle Aware. Tá? Em outras palavras, como que a gente pode entender esse Life Cycle Aware? Ela consegue sobreviver a mudanças no ciclo de vida por ela ser segura, ela é safe, né? Então, a nossa Activity está ali, está funcionando, está tendo seu ciclo de vida alterado e a nossa View Model, ela não fica
junta daquele ciclo de vida. Tá? Então ela consegue ter seu ciclo de vida próprio. Dessa forma, ela não tem perigo de ser destruída no meio do caminho. Tá? A ViewModel ela é diretamente vinculada ao escopo. O que isso quer dizer? Quando ela é vinculada a uma activity, ela não vai ser destruída quando a activity rotacionar, mas sim quando a activity for finalizada. Tá? Que é esse nosso último caso aqui. Ó. Quando a activity for finalizada, aí sim a ViewModel vai chamar a função onCleared, que é a função de encerramento dela. Tá? Caso a gente tenha uma ViewModel aqui, que esteja vinculada ao escopo de uma fragment, ela vai sobreviver até que essa fragment seja removida. Tá? A gente tem ali várias fragments em cima da nossa pilha de navegação. Quando a fragment for removida dessa pilha de navegação, a nossa ViewModel vai ser removida também. Tá? Então, bom, para a gente conseguir entender como é que isso funciona de fato, vamos para a prática. Perfeito? Então, vamos criar um projeto novo aqui. Eu vou criar uma tela vazia. Eu vou criar aqui, que eu vou chamar de ViewModel, né, para a gente ficar mais fácil entender o que a gente está fazendo. Que está indexando. Deixa eu diminuir aqui. Tá? Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer neste nosso aplicativo? Nós vamos criar um aplicativo que vai ter um contador e ele vai atualizar esse contador conforme a gente clicar num botão. Tá? Primeiro, então, vamos criar aqui o nosso layout. Aqui já vou colocar um ID aqui. Vou chamar de TextView, contador, valor. O texto aqui eu vou colocar assim. O valor do contador é 0. Agora vamos criar um botão. Wrap Content, aqui vamos botar 60dp. O text é atualiza contador. Como a gente está dentro de um constraint layout, vamos adicionar os nossos constraints aqui. End to end agora. Part também, que aí ele fica centralizado assim. E a gente quer colocar ele embaixo desse carinha, tá? Então, como é que é? Top to bottom off. Aí aqui, ID, que a gente tem que colocar o ID do nosso text view. Então, text view, contador, valor. Ó, pronto. Vamos só colocar uma margem top aqui, para não ficar muito colado, tá? Aqui 30 dp aqui já tá bacana. Então, nós já temos aqui o nosso texto, onde nós vamos atualizar o valor do contador e o botão. Então, aqui na nossa activity, a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Find view by ID, do tipo button, r.id. Nós não criamos o ID do nosso button, certo? Então, para a gente conseguir acessar ele, a gente precisa ter um ID. Então, aqui o nosso ID vai ser button atualiza contador. Tá? Eu vou copiar aqui, fica mais fácil. .id, atualiza contador, ponto. Aqui, .val, tá? Opa, ele não funcionou. Tá? Vamos criar uma variável para esse cara aqui, ó, val button, tá? Que recebe esse carinha. Então, button, ponto. Set on click listener. O que é esse cara? Tá? Set on click listener. Até perdi ele aqui. Deixa eu entrar de novo. Aqui. Tá? Ele é uma função que recebe um onClick listener. OnClick listener é uma interface que tem uma função onClick dentro dela. Tá? Então, quando a gente faz set onClick listener, é como se a gente estivesse chamando uma função. Só que essa função tem uma interface dentro que tem essa função void onClick, que recebe uma view por parâmetro. Quando a gente faz esse carinha aqui, tá? Eu vou dar um enter aqui para ver. Tá vendo aqui que aqui ficou uma view?
é como se fosse essa view aqui. Então, esse cara aqui, ele é a execução da função onClick. Como se a gente estivesse executando essa função. Tanto que a gente tem acesso à view. Ó, a view. Essa viewzinha aqui. Se eu fizer aqui, eu consigo ver, ó, is activated, set activated. Isso que é o quê? Isso é uma propriedade de botão. Então eu sei que essa view aqui é o meu botão. Tá? Eu não preciso ter ela aqui, que a gente consegue acessar ela pela palavra reservada it. Tá? Mas aqui é só para vocês entenderem que quando eu chamo setOnClickListener, eu estou chamando uma função e estou passando aqui uma execução, que seria a execução do onClick. Então, toda vez que eu clicar no meu botão, eu vou chamar a interface setOnClickListener e vou executar o que tiver aqui dentro. Tá bem? Então, assim, eu preciso ter aqui fora uma private var contador que eu vou inicializar com 0. Tá? E aqui eu vou fazer assim, val contador vai receber findViewById textView r.id.textView contador valor. Então aqui, contador .text recebe vou receber uma string. O valor do contador é, utilizando string templates, contador. Tá? E isso aqui eu vou fazer aqui dentro. Só que eu só vou fazer aqui dentro depois que eu atualizar o contador. Aqui tem que ser mais igual assim. Opa. Eu acho que ele tá com um probleminha aqui. Eu vou botar só para dar um make project aqui para ver se ele corrige esses problemas. Que eu notei que ele estava com problema, inclusive aqui nos IDs, tá? Isso acontece algumas vezes. Ó, ele não encontrou o meu contador. Ah, sim, ó, perdão. Olha o erro que eu cometi aqui, gente. Tá vendo que aqui eu criei uma val chamada contador? Só que aqui eu já tenho mais uma. E aqui eu tô tentando somar nessa. Aí o que que tá acontecendo? Ó, a gente pode até abrir o erro aqui, ó. Olha só. Nenhum dos candidatos é aplicável porque recebem um erro de tipo. Sim, eu tentei somar num negócio que é do tipo TextView. Tá? Então eu vou botar aqui contador TextView. Tá? Fazer essa refatoração. Ó, aí agora já parou de dar erro. Tá? Perfeito. Vamos executar agora o nosso projeto para a gente ver ele, se ele vai funcionar. Tá? Vamos ver quais que são os problemas que nós temos nele, tudo que a gente consegue observar. Tá bem? Então, tá aqui. Atualiza contador. O valor do contador é 3, 4, 5, 6, 7, aqui, 11. Vou botar aqui no 11, tá? Agora eu vou rotacionar a tela. O valor do contador é 0. Mas o que aconteceu? Bom, naquele nosso último vídeo que a gente teve sobre ciclo de vida, a gente conversa sobre isso aqui. Então, é exatamente aquele ponto. A nossa activity foi destruída e foi recriada, né, para criar o layout dela de lado. Como essa nossa variável aqui, ele está no escopo global da activity, e isso aqui foi recriado, a gente perde a informação que está nele, ele é recriado setando 0. Tá? Então, agora que vai entrar a nossa ViewModel para resolver esse nosso problema. Tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui Kotlin Class File, eu vou criar, vai ser contador ViewModel, né? Porque ela é referente ao contador, é uma classe, perfeito. Criei uma classe normal, vou falar aqui que ela vai estender de ViewModel. Tá? ViewModel do Android X Lifecycle, tá? Perfeito. Tenho que colocar como se fosse, né, a instanciação de uma classe bonitinha. Então vamos lá. O que a gente precisa ter dentro da nossa ViewModel para fazer funcionar? Bom, primeira coisa é um contador, certo? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui um private var
contador do tipo inteiro que recebe um 0. Bom, o nosso projeto, ele atualiza contadores, certo? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou criar uma função para atualizar contador. A minha função ela não precisa receber nada e nem retornar nada. Ela apenas tem que pegar o contador e atualizar o valor dele somando 1. Tá? Então, para somar 1, a gente pode utilizar o mais ou o mais igual a 1. Tá? Eu vou deixar aqui no mais igual a 1, que fica mais intuitivo assim, de ler no início. Tá? Bom, como ele é uma variável privada, o nosso contador aqui, eu preciso ter uma função para recuperar ele, né? Então, vou criar aqui uma função getContador. Ela não recebe nada, mas ela precisa retornar um inteiro. Então, o nosso return aqui vai ser contador. Bom, agora a gente tem que atualizar a nossa activity aqui para pegar essas informações da nossa viewModel. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeira coisa aqui, vou criar aqui uma private val viewModel. Tá? A nossa viewModel é uma classe, então a gente pode fazer assim, ó, contador viewModel. Inicializei ali. Bom, aqui eu vou ter viewModel.getContador. Tá? Aqui eu vou ter viewModel.atualizaContador. Eu não preciso mais desse mais igual a 1. E aqui eu vou ter minha viewModel.getContador. É só isso que a gente precisa fazer. Tá? Ó, aqui a gente criou a nossa viewModel. Aqui a gente está chamando a função para pegar o valor do contador, inicialmente. Aqui a gente atualiza o nosso contador dentro da viewModel e aqui a gente pega a informação nova. Tá? Então, vamos rodar aqui e vamos ver se vai funcionar. Aqui o nosso emulador. Deixa eu... Opa, virei ele para o lado errado. Aqui, vamos ver. Tá, o valor do contador é 0. É 1, 2, 3, 4. Vamos girar. O valor do contador é 0. Olha só. Ele morreu. O que será que aconteceu? Bom, vamos entender o que está acontecendo, tá? A gente viu lá que a gente tem a função onCleared, certo? Então, a gente sabe que essa função é só chamada quando a nossa viewModel é destruída. Então, vamos botar um print aqui para entender, né? Ó, é contador viewModel onCleared. Tá? Então, eu vou botar aqui para executar. E a gente vai... Ó, vou copiar o nomezinho. Ó, ele já criou aqui. Tá? Eu vou abrir o logcat. Que a gente vai poder... Aqui o package... Vamos mudar aqui. Tá como br conta viewModel. Aqui, o nosso projetinho, tá? Vou fazer aqui, 1, 2, 3, tá? Vou dar um Ctrl F aqui. Ó, bom, ele não chamou essa função onCleared, certo? Senão não apareceria aqui. Bom, vou rotacionar. Perdemos o valor do nosso contador. Porém, ele não chamou a função onCleared. Será que ele não está chamando a função onCleared? Bom, vamos testar. Ó, aqui ele encerrou de fato. Tá? Teoricamente, ele não chamou nada. O que está acontecendo? Tá? Quando a gente faz isso aqui, a gente cria uma instância de uma classe. Perfeito? Só que assim, se a gente sabe que as variáveis da nossa activity elas são totalmente destruídas e recriadas quando a gente tem essa rotação de tela, né? O que está acontecendo? Esse cara também está sendo destruído e está sendo instanciado um novo. Então,
toda vez que eu estou rotacionando a tela, não quer dizer que a minha view model está sendo destruída. Não, ela está ficando presa aqui dentro, tá? Mas o que acontece? Acontece que como eu recrio a activity, eu recrio as variáveis. Então eu estou criando uma nova instância da minha view model toda vez que eu rotaciono. Por isso que a gente não vê a função onCleared aqui, tá? Então, mas espera aí. Se eu estou criando a view model toda vez que eu rotaciono a tela, eu tenho um problema, certo? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu estou criando várias instâncias da mesma classe, estou perdendo os dados da minha interface que eu queria armazenar. Como é que eu vou corrigir isso? Bom, para corrigir isso, a gente primeiro vai adicionar uma dependência no nosso projeto, que é essa aqui. Ó. Primeiro vamos vir aqui, tá? No módulo app. Aqui em implementation, pode ser aqui, ó. Vamos adicionar, que é esse activity KTX, tá? Vamos dar um sync. O que esse cara faz aqui? Bom, esse cara ele vai nos trazer alguns métodos relacionados a activity, lifecycle e view models, tá? Então, quando a gente vier aqui agora, a gente não vai mais criar assim a nossa view model, tá? A gente vai criar a nossa view model assim, ó. Vamos falar que ela é do tipo contador view model, tá? E vamos falar que ela vai ser inicializada by view models, esse aqui, ó, tá? Ele não precisa ter tipo aqui. Ó, vocês podem ver que aqui ficou amarelinho, né? O by a gente vai ver mais pra frente, mas isso aqui é uma forma de delegate no Kotlin. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que, olha, a minha contador view model ela vai ser criada por esse cara. O que é esse cara aqui? Tá? Ó, esse cara ele é um factor de view models. O que acontece? Como assim factory? Por que um factory? O que o factory faz? Ele vai garantir que a gente vai receber a mesma instância da view model, caso exista. Tá? Caso não exista a instância da view model, ele cria uma nova. Tá? Então aqui, ó, vamos vir aqui. Vocês viram que o resto a gente não precisou alterar nada. A gente só alterou a forma que a nossa view model é criada. Tá? Ó, vou rodar aqui, vou botar aqui pro ladinho, minimizar aqui, que a gente pode ver o código aqui. Então assim, o que tem que acontecer? Quando entrar, o valor do contador tem que ser 0. Opa, ele deu um probleminha aqui. Ele falou que a versão 1.8.0 eu preciso atualizar algumas coisas do projeto. Tá? Então eu vou tentar botar uma versão mais baixa aqui para ver se ele funciona. Tá? Vamos testar aqui se ele vai funcionar. O que acontece? Essa dependência do Activity KTX, eu peguei a versão mais nova, só que o projeto ele ainda não está sendo criado com versões novas de tudo, né? Então a gente tem que ir atualizando manualmente. Então, aconteceu ali de dar esse problema justamente por conta da versão. Tá? Eu joguei a versão 1.7.0 ali de cabeça só, sei que existia essa versão, mas já é uma versão mais antiga, né? Mas a princípio resolveu o nosso problema aqui de compatibilidade, tá? O contador, o valor é 4. Bom, será que agora o nosso valor vai manter? Vamos ver. Opa, o layout aqui ficou meio travado. Mas tá ali, ó. De cabeça para baixo, o valor do contador é 5. O valor do contador é 5. O valor do contador é 5. 6. Então, vamos lá. Ali. O valor do nosso contador 7. 8. 9. 10. Opa. Fiquei errado.
Ih, acabei diminuindo aqui, tá? Mas, bom. Aí, aumentei ele aqui. Aí tá, ficou melhor, tá? Mas assim, esse by view models aqui é uma forma de factory, tá? Esse aqui é uma factory que é da própria biblioteca de activities, tá? Caso queira utilizar uma fragment, tem uma dependência para fragments também. Tá? A gente ainda não passou por fragments, mas eu já vou deixar aqui, ó, vou botar aqui a dependência das fragments, ó, que aí vocês podem ver. É essa aqui, ó, tá? Fragments, e aí aqui é activities, tá? Essa é a dependência. Então, assim, sobre view model, é isso, tá? A gente pode ter vários assuntos que vão utilizar a view model, mas vão ser sobre outras coisas, tá? Por exemplo, a gente pode falar sobre live datas, sobre flow, sobre repositories, chamadas web, porém, a view model vai ser necessária em todos esses casos, dado que ela vai funcionar como um acesso à regra de negócios, tá? Então, assim, cara, ela vai funcionar como um acesso a negócios. Então, a minha activity ela não vai ter mais lógica. Vocês viram que eu nem somar 1 no contador, eu faço na minha activity. Não, eu faço na minha view model, tá? Então, a partir daqui, a gente vai começar a expandir para o MVVM. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em seguidinho aí sai um vídeo novo falando sobre o MVVM e a gente com certeza vai fazer um projetinho, tá? Simples, nada muito complexo de início para entender como é que funciona esse design pattern, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixem nos comentários, tá? A gente responde sempre que possível. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Pode ser por e-mail ou pelo próprio LinkedIn, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!